Bem-vindos ao podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis, e estou muito feliz porque hoje é a primeira gravação, é o primeiro episódio e é muito bacana. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Kátia, da Oito Crédito Imobiliário. A Kátia é uma querida que me ajudou nas conexões para chegar até aqui. Não vale chorar. Vou Dá tentar, vontade, vou tentar. né? Então, Kátia, se apresenta para a nossa audiência. Primeiro, eu queria agradecer a todos, principalmente a Letícia, né, por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Fazer parte, né, Lê, do nascimento aqui do Casa Sentimento contigo é muito emocionante para mim. Fiquei muito honrada, inclusive, até brinquei contigo, né, na mensagem, de poder estar aqui contigo, compartilhar contigo desse momento. É muito gratificante para mim, de verdade. Como pessoa, na questão profissional, enfim. Bom, para quem não me conhece, né, Lê? Eu trabalho com financiamento imobiliário, faço parte aí da Oito Crédito Imobiliário. Nós nos conhecemos através aí, né, de parcerias, né? Então, eu apoio as imobiliárias da nossa região, né? Vinhedo, Louveira, e uma partezinha ali de Valinhos, para atender o público que tem a intenção de aquisição de imóvel. As pessoas que querem fazer aquisição e não têm condições de fazer ali, às vezes, a aquisição que tem o capital total para fazer à vista. Então, eu faço esse apoio junto com vocês, faço esse suporte, né, do atendimento com a parte, sou ali na visão linear, sou a parte do banco. Então, a gente capta o cliente. Operacional seria. Exatamente. Capta o cliente, identifica o perfil, identifica qual é o melhor banco e a gente faz a operação acontecer. Eu costumo dizer que você faz milagres acontecerem, né? Na verdade, a Kátia é ótima em realizar sonhos, né? E, Kátia, conta pra gente como é que você chegou no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário ele vem se tornando atrativo, né? Muito por conta dos ganhos, mas também pela mudança que a gente tem de profissionais hoje. A gente tem profissionais de destaque no mercado que vem realmente fazendo a diferença, né? Mas é muito curioso saber como cada um chegou no mercado. Então, conta pra gente como você chegou no mercado imobiliário. Legal, esse é um fato bem curioso, inclusive. Até foi um encontro para mim, como pessoa. Trabalhei no mercado financeiro em agências, né, dentro do banco, onde eu já fui identificando através de alguns sinais, né, que não era muito ali era o meu lugar, né, através de assim, atendimentos que a gente às vezes tinha que fazer, a venda de alguns produtos que não era muito o perfil do cliente, não era o que o cliente precisava, mas por conta de ordens acima, a gente tinha que fazer vendas ali, às vezes, que não fazia muito sentido, mas precisávamos fazer por bater meta, enfim. Fui para outras indústrias de bens de consumo, me encontrei, mas ainda assim, não tinha encontrado meu propósito. E aí, encontrei ali a Oito, em busca, né, de profissionais ali para que fizessem parte do escopo. E o que mais me chamou a atenção dentro do time da Oito foi a questão da humanização, de fazer o encontro, né, através, óbvio, né, de conexão, né, de entender o que o cliente precisa e levar a solução para ele. A dor do cliente, a gente entender a dor e levar a solução. Então, eu acho que isso foi um encontro, assim, sabe? Eu também entendi que eu preciso estar alinhada, eu preciso ter a questão de transparência no meu trabalho. Então, vender o que o cliente precisa. Não preciso forçar uma venda. Então, tudo bem, o cliente está adquirindo uma dívida? Sim, mas ele está adquirindo uma dívida para conquistar um sonho dele. Com e isso certeza. faz todo sentido, porque, tudo bem, o cliente está assinando um contrato, 360 meses, 420 meses, mas você, vê o brilho nos olhos dele, ou receber uma ligação, uma mensagem dele te agradecendo, falando que ele mudou, enfim. Isso não tem nada, assim, não é dinheiro, nada que pague, sabe? Esse sentimento, essa gratidão, sabe, do cliente por tudo que você fez por ele. Então, isso fez com que eu, assim, não caísse, né? Mas fez com que tudo isso me encontrasse dentro do mercado imobiliário hoje. Hoje você entende que você se encontrou na sua profissão. Você é uma profissional realizada. Sim. Eu falo que todos os dias, assim, eu olho, às vezes eu estou aqui, né, em reuniões, em atendimento, e aí eu olho meu WhatsApp e falo, meu Deus do céu, até dá um susto, assim, eu fico às vezes uma hora off para atender alguém, eu olho e falo, X mensagens, eu falo, mas eu atendo todo mundo da melhor maneira possível, às vezes até peço desculpa pelo atraso e tudo mais,
mas porque eu quero dar o meu melhor para todo mundo, sabe? Fazer com excelência o meu... Você me conhece, né? Então você sabe. Sim. Então é porque não é mais um cliente. Não, peraí. É entender a dor, saber o que ele precisa. É o cliente, não Sim. é um número, é a pessoa. Sim. E muitas coisas que eu falo que o nosso trabalho faz muita conexão é que muitas pessoas olham o mercado imobiliário como cifrão. Então, o corretor olha o cliente e fala, nossa, minha comissão. Nossa, esse cliente aí, eu vou comprar um carro. Não. O dinheiro no mercado imobiliário é consequência. Então, o que eu vou... esse cliente precisa de uma casa Y. Nossa, então eu vou vender para ele uma casa no padrão Y. Ah, eu preciso fazer o financiamento? Não, peraí. Qual é o perfil desse cliente? Não, ele quer o banco Y. Às vezes o banco Y não vai dar certo. Por infinitas questões. Então, eu vou vender o banco X, explicar para ele por que é o banco X. Não é simplesmente, a minha meta do banco Y é essa, já bati, vou fazer... Não é assim que funciona. Não é o seu interesse na frente, né? Isso é muito bacana. E eu acredito muito que isso faz do profissional alguém diferente, que se preocupa com a pessoa, e realmente é por isso que a gente se conecta muito, né? Uma coisa que eu acho bem interessante, Lê, né, falando do nosso trabalho, assim, que foi uma das primeiras coisas que eu identifiquei, assim, que a gente se conecta, é na questão, assim, os clientes que sempre falam contigo, você identifica muito bem o perfil, identifica muito bem a dor do cliente, sabe? Então, eu vejo, às vezes, falando, o corretor, né, enfim, nem entendeu o que eu queria. Então, não escutou o meu poder de pagamento, quanto eu tinha, se tinha FGTS, se não tinha, a região que eu queria, se eu precisava de uma escola perto, se não, enfim. Então, isso é uma coisa que eu faço, óbvio, né? Direcionado para a questão do financiamento. Mas isso, quando eu identifiquei isso, eu falei, caraca, é a minha metodologia de trabalho. Porque não é só eu falar. Na verdade, eu falo que o meu atendimento é muito mais escutar do que falar, assim. Eu falo mais no decorrer da operação do que no primeiro momento. Então, isso eu acho que é muito gostoso, sabe? Tipo, de ter essa identificação. E essa questão da escuta, né? A gente fala muito da escuta verdadeira mesmo, né? Você realmente estar ali conectado com a pessoa. Eu, particularmente, uso muito a escuta com os meus filhos e o relacionamento fica muito melhor. E todos nós, como seres humanos, gostamos de nos sentir importantes, queridos. Então, quando você abre esse canal e você dá o espaço para o cliente falar, ele começa até a abrir coisas da vida dele. E isso é muito incrível. Essa semana mesmo eu fui fazer uma visita em um imóvel, fui atender um cliente, mostrar o imóvel, e depois eu fiquei lá para tomar um café com a minha cliente proprietária, porque ela sempre me oferece um café. E a gente começou a conversar e ela começou a abrir muitas coisas da vida dela. De histórias que aconteceram na casa, de problemas que ela está vivendo, do quanto ela fecha os olhos e imagina o momento difícil da despedida, de fazer as caixas e se mudar quando ela vendeu o imóvel. E tudo isso é muito importante, né? Então, eu queria que você contasse um pouco também se você também faz esse papel, porque às vezes eu sinto que o corretor, né, ele faz um pouco o papel de psicólogo muitas vezes, a gente faz, né, um pouquinho de cada coisa. Com você, eu imagino que deve acontecer a mesma coisa, os clientes abrem situações assim, pessoais para você? Muito, e principalmente que eu falo na questão financeira, então a dor talvez é um pouquinho mais embaixo. Como eu pego documentação, né, deles para análise e tudo mais, às vezes eu preciso até entender um pouco, assim, do perfil, como é que tá o comprometimento de renda, então às vezes eu preciso até fazer perguntas, às vezes até um pouco mais direcional para esse lado, e aí eu entro mais ainda um pouquinho na dor ali, mais forte, assim, mais intensa do cliente. E uma coisa legal, assim, posso dizer para você que 80%, tá? De 10 clientes que eu atendo, 8, a maioria são mulheres, que eu falo, que são as chefes de casa, né, hoje. Sim. E aí elas falam dessas dores, assim, a maioria são as que tomam decisão ali, na hora de definir, muitas vezes, tipo, o banco que vai, se cabe ou não, né, poder de parcela ou não, se é aquele imóvel que vai comprar ou não, aí talvez você consiga até me ajudar mais nessa questão, se isso vale para você também. Sim. E eu falo que hoje esse lado, né, da mulher está vindo com bastante força e é decisivo muitas vezes no momento ali da aquisição, tanto do financiamento quanto do imóvel.
E essa questão de mudança, eu falo que as clientes dividem muito com a gente. Ai, Kátia, olha, tô precisando comprar uma geladeira. Então, se você souber de uma promoção, compartilha comigo. Né? É muito engraçado eles Sim. começarem a pedir. Os clientes se conectam tanto Muito. que eu já tive clientes que assim, me pediam dica o tempo todo. Aonde eu corto o cabelo dos meus filhos, onde eu compro bolo, brigadeiro, aonde eu vou passear. E é muito bacana, Sim. porque enxergou algo de diferente mesmo e automaticamente lembra de você. Isso é bacana, na verdade, porque você vê que não é só vender um financiamento, não. Realmente você conseguiu, é um apoio, né? Eu falo que o cliente se conectou com você, sente confiança, sabe? Porque eu não pergunto isso para qualquer pessoa, não saio perguntando na rua para qualquer pessoa. Então, realmente, ele falou, ali é a pessoa que eu posso me apoiar, que eu tenho confiança e que eu posso fazer perguntas da minha família, né? Tipo, da minha casa, do meu lar. E internet, geladeira. Já tive clientes que mandaram para mim, às vezes, tipo, depois da mudança. Cá, olha aqui que você me ajudou. Olha a minha casa, o jeito que ficou. É muito isso incrível, é muito gostoso. né? É o tipo de feedback que eu amo receber. E aí, pegando o gancho para falar disso, eu ouvi em algum podcast que eu consumo uma pessoa falando de moedas. E o dinheiro é uma moeda e ele assim, é o resultado do nosso trabalho, ele vem como resultado do nosso trabalho. E é muito bom, todos nós temos boletos para pagar, temos os nossos sonhos que a maioria acaba envolvendo a questão financeira, você ter o dinheiro para fazer uma viagem ou para matricular um filho num curso, enfim. Mas existem outras moedas, eu achei isso incrível, porque a moeda que a gente recebe, que a gente gosta de colecionar e guardar, ela não precisa ser necessariamente o dinheiro. Então, considerando essas moedas, que moeda é importante para você também, olhando para o seu trabalho? Então, você recebe um valor por tudo que você produz, mas e as outras coisas que você ganha, que são moedas também, que têm valor para você? Para mim, assim, é um reconhecimento, mas não é um reconhecimento externo, assim. Para mim, o meu reconhecimento, assim, interpessoal, sabe? Eu olhar e falar, eu defini aquela meta para mim, que eu sou a louca das metas também, minhas. Eu brinco que eu tenho um livro, um quadro de post-it, assim, que eu defino das minhas metas. E eu tenho de curta, médio e longo prazo. Então, eu olhar aquilo... Você tem tudo isso organizado? Sim. Ó, gente, vamos aprender com a Kátia. Eu vou falar que isso é um gap na minha vida e eu preciso urgente, já vou sair e comprar uns post-its para mim. Tenho. Que legal. Eu tenho por cores, sabe? Eu tenho prazo para concluir aquilo. E aí, se eu não consigo, porque não são todos que eu consigo também, né? Sim. E aí, eu defino um plano de ação por que eu não consegui aquilo. Ai, que ótimo. Então, sensacional. E aí, a hora que eu tiro sabe? Que eu conquistei aquilo, é surreal, assim. Aquilo para mim. Então, não é palma, não é... Óbvio, né? Reconhecimento externo também é importante. Sim. Então, alguém vir falar, putz, parabéns. E tá tudo bem, trabalho. né? Porque cada um gosta de um tipo de coisa e tá tudo certo. Mas aquilo para mim, assim, sabe? Eu ter conquistado aquilo. Então, aquele reconhecimento meu, assim, de falar, putz, eu fiz isso. Eu consegui, sabe? Todo mundo falando, indo contra, às vezes. Não que isso seja importante para mim. Mas todo mundo falando, louca, saiu de uma empresa de bens de consumo, trabalhando CLT, e do nada meteu a cara e foi, sem garantia nenhuma, sabe? E foi, e tá indo, e tá dando certo. Então, às vezes dá errado, mas a gente continua, né? Um dia após o outro. E aí eu olho e falo, tá dando... Posso estar aqui, sabe, dia após dia, mas é o meu trabalho, sou eu que estou fazendo. Se eu falei que vai dar certo, e é isso. Ponto final. Ótimo. Então, isso, para mim, é o decisor, assim. Eu tenho que estar bem com as minhas metas e reconhecimento externo é importante, mas não é o fator decisor, sabe? Sim, o importante é você, né? Muito bacana isso. E quando você fala por exemplo, né? Você traçou ali uma meta, você tinha objetivos e de repente deu uma escorregada ali e não conseguiu tudo. Como é que você lida com esses nãos? Porque não deixa de ser um não, né? Você falou que você consegue de repente bolar uma estratégia para fazer a coisa melhorar. Como é que você lida com os nãos na sua profissão? Lê, foi de vida, assim, né? Depois, se quiser, até abra um pouquinho na minha vida particular. Eu acredito muito que tudo acontece por um propósito. Então, se eu recebi um não, ou é um livramento,
Porque até brinco, assim, muitos clientes, às vezes, eu não atendo, você sabe disso, e depois eles voltam para mim. Sim. Né? Então, de alguma forma, eles acabam voltando. Você tem exemplos, Ficou a inclusive. sementinha lá, né? Eu falo com eles, e aí, em algum momento, porque ele financiou uma outra casa, ou ele tem alguma dúvida, eles voltam a me procurar. E eu penso que tudo acontece por um motivo ou por um propósito. Então, se eu receber um não naquele momento, seja com o cliente, seja da vida, de tudo, é por um propósito. Então, às vezes, eu não entendo no momento. Então, eu até sigo um mantra, né? Que é entrega, confio, aceito, agradeço. Então, às vezes dói, né? Porque tapa da vida dói, você sabe. E aí, eu tento entender que não é comigo, que é alguma coisa ali, alguma coisinha do universo, né? Tipo, internalizo aquilo, aceito, falo... E sou grata, sabe? Tipo, não estou entendendo agora, mas agradeço pelo livramento. É mais ou menos isso. E aí, eu tento deixar as coisas mais leves, sabe? Óbvio que eu me cobro, enfim, mas não sou perfeita. Ninguém é, na verdade. Não existe perfeição. Então, é um dia após o outro, sabe? Com certeza. E a gente vai levando as coisas dessa maneira. Eu levo isso dessa maneira. É a tal da gestão emocional que a gente fala, né? Muito. A gente precisa gerenciar. A gente não tem controle sobre o sentimento, ele vem, né? Porém, a gente consegue ter a capacidade de saber como lidar, né? De entender o que está acontecendo. Isso realmente é muito legal. E, bom, você é uma mulher empreendedora, né? Você saiu do CLT e hoje você é uma mulher empreendedora. Quais são os seus maiores desafios, assim, para conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional? Nossa, Lê, muitos. Assim, eu não sou mãe. Na verdade, sou mãe de pet, né? Que é considerado mãe. Ainda não tenho filhos, né? Como você sabe, mas moro sozinha. Então, é conciliar mercado, academia, rotina de trabalho, que também não é fácil. E fora as coisas que eu quero fazer por mim, né? Que é lazer, viagem e tudo mais. A minha rotina de trabalho é bem louca. A gente não tem horário, né? Não. É 24 horas, sábado, domingo, feriado. E a gente tá viajando e respondendo mensagem, mandando áudios. É muito fácil ganhar dinheiro no mercado imobiliário, não é, gente? É muito fácil. Corretor não faz nada, né? Não faz nada, imagina. Não estamos fazendo nada. Eu até brinco às vezes com o cliente. Falo, hoje é sábado, então assim, eu posso até te atender, mas banco a gente talvez não consiga. Feriado também, mas enfim. Faz parte, eu até brinco, faz parte do game, é verdade, faz parte do game. Então, às vezes, assim, eu até tenho que dar uma desacelerada, sabe? Dar uma respirada, sair um pouco da bolha e voltar, porque é insano. E um dos gaps meu, que até já compartilhei contigo, é a questão da rede social, que eu preciso dar o start, e eu preciso de ajuda, já ergui a mão, inclusive, e eu preciso colocar isso ali num dos meus posts, que inclusive tá lá, para eu dar esse start. Então, assim, às vezes eu preciso startar, né, evoluir a velocidade em alguma coisa, e aí é aquilo, a gente vai rodando os pratinhos, alguns rodam mais rápido, e alguns ali a gente vai rodando numa velocidade um pouco menor, mas as coisas vão acontecendo, né? A gente não pode se cobrar de tudo, não dá. A gente tem 24 horas um dia, e a gente tem que ir sabendo administrar tudo ao mesmo tempo. Mas às vezes falta papel higiênico na minha casa, aí você sai para comprar 10 horas da noite, faz parte. Com certeza, faz super parte. E dentro do que você faz ali de trabalho, né? Você tem algum case para compartilhar, por exemplo, de um cliente? Eu já atendi cliente que teve uma ficha reprovada de crédito. Eu não descarto esse cliente, né? Eu mantenho ele ali no meu CRM, no meu CRM, e vou contatando, porque eu sei que depois de um tempo ele pode ter essa ficha aprovada, né? A gente consegue dar algumas dicas para que ele melhore a pontuação dele, o score dele dentro do banco. O que você sente quando você começa a atender uma família que está ali diante do sonho da casa própria, muitas vezes querendo comprar o primeiro imóvel, né? O que você sente quando essa ficha é reprovada? Um dos pontos assim, diferenciais da 8 até, não queria fazer propaganda, mas já tá vendo. Da 8 pode. Da 8 pode, né? Pode. É a questão de reversão de pastas. Então, posso dizer para você que até hoje eu perdi acho que uma pasta. Então, graças a Deus. Acontece, às vezes, a pessoa desistir. Inclusive, a gente tem um cliente em comum que voltou agora. Sim. Então, eu vou até falar dele, tá? Tá, pode falar. Muitas vezes não é a gente faz, né, toda a pesquisa, identifica o perfil, identifica o banco. E aí o cliente olha e fala, não tá dentro do meu poder de pagamento, que foi, eu acho que talvez, a gente até se perguntou por muito tempo, né, Lê? Nossa, o que será que aconteceu com ele? Será que ele mudou os planos e tudo mais? Você chegou a encontrá-lo, tentou ali tirar, eu tentei também. Eu nunca descarto.
Porque, Ótimo. às vezes, não é o momento. Não é... Sabe a questão, tipo, de entrar na casa, a energia que o cliente ali bateu e, às vezes, não aconteceu isso, né? Não conectou as pontas. Não tava com algum problema ali na casa, a gente não sabe, então, às vezes, o cliente não abre tudo. Então, não era o momento. E aí, esse cliente agora voltou com novos planos, abriu um pouco mais pra gente. Então, a gente tem que entender isso. Porque, às vezes, a gente passa pela mesma situação. A gente quer uma coisa, não é o momento. A gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, isso acontece com o nosso cliente também. Por isso que é importante a gente ter essa... Saber ouvir, né? Sim, saber essa ouvir, maturidade também. Falar, olha, peraí, eu vou dar um tempo para ele pensar. E aí, depois, eu pergunto, questiono. Você mantém um relacionamento. Sim, você tem algum tipo de controle, assim, para manter o relacionamento com o cliente? Sim. Eu uso a minha agenda ali, eu tenho o CRM também, né? Então, o cliente está sempre piscando ali na tela para mim. E nem sempre eu ligo para oferecer um produto, né? Ou para falar de alguma coisa do mercado. Às vezes eu até mando uma mensaginha ou dou uma ligada para saber, tá tudo bem, porque eu acredito que venda é relacionamento, né? E quando a gente se mantém ali presente, sem forçar, né? Porque também tem aquela coisa, a gente tem que saber o momento de dar o passo para trás. Mas é aquilo, quem não é visto não é lembrado. Então, realmente é bem bacana. A gente está ali presente, né? Ter esse controle mesmo, saber, então esse cliente aqui eu vou, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, ou eu sei a data de aniversário dele, eu ligo para dar um parabéns, ou eu mando um presentinho, uma lembrança. Você costuma fazer esse tipo de coisa? Eu faço. Você já me deu presente também. Eu faço essa questão de manter a notificação. Eu não espero tanto tempo. Então, até porque o nosso contato é bem próximo, né? Então, o cliente ele já toma a decisão em pouco tempo. Senão, até na nossa região, ainda mais, ele perde o imóvel, né? Se ele demora 1 mês para avisar a gente, ele perde o imóvel que ele estava ali buscando. Mas se eu vejo ali que ele não dá muitas respostas ali, eu pergunto normalmente pro corretor ou corretor. E aí, dependendo da resposta, eu falo para ele, olha, vou manter aqui seus dados, sua ficha, e se você tiver alguma outra oportunidade ou algum outro imóvel em vista, eu estou à disposição. Reforço o contato alguns dias depois, tendo algum retorno, eu já coloco ali no histórico. A gente tem um sistema na 8, onde a gente tem esses históricos que a gente preenche lá. Então, ótimo, é fantástico. Letícia e tal. É um sistema nosso, então não é um CRM. Então, é um sistema nosso que a gente coloca essa informação. Eu imagino que o seu é 100% alimentado. Sim, é a gente que coloca, inclusive. E aí, eu tenho uma planilha minha dos meus clientes que têm aniversário. Aí eu coloco esposa, todo mundo que acompanha a renda, sabe? E aí eu ligo para falar, Letícia, parabéns, mando uma mensaginha e tudo mais. Hoje em dia é mais WhatsApp, né? Sim. Então, às vezes eu mando uma mensagem, olha, posso te ligar? E eu ligo e faço toda a questão de ligar, dar os parabéns. Independente se comprou ou não, questão do financiamento, tá? Porque pode ser uma sementinha que eu estou plantando para o futuro. Sim, você vai manter o relacionamento, né? A jornada de compra, estatisticamente, ela pode levar aí 6 meses, mas tem surgido novos números. Tem cliente que compra 2 anos depois, né? E assim, às vezes o cliente não vai nem lembrar. Se você não deixou algo plantadinho ali no coração dele, ele não vai lembrar de você, né? Então, assim, é muito bacana. Já aconteceu comigo de eu atender o cliente, aí, né, ele não está no momento de compra e, de repente, ele surge. Eu tenho lá o time que eu uso para contatá-lo, mas às vezes ele vem atrás de mim. Letícia, estou no momento, né, tudo mudou, realmente vou encarar. É agora. E é muito, e assim, para mim é uma das minhas moedas, né? É muito legal ser lembrada pelo cliente, todos ele os voltar. Seus clientes são assim, né, Lê? Todos. Todos. Não, eu vou comer pizza, que os caras falam, gente, sai pra comer pizza com a cliente que você falou. Eu falei, meu Deus, é impressionante. Então, aliás, puxando esse assunto, assim como existe todo um preconceito de que a mãe não pode ser amiga do filho ou o pai não pode ser amigo do filho, também existe uma linha aí que fala que nós, prestadores de serviços, né, profissionais, não podemos ter amizade com o cliente. O que você pensa a respeito disso? Eu tenho uma opinião contrária sobre isso. Eu penso que a gente pode ser amigo, sim. Óbvio que assim, Lê, o meu papel, como eu lido com a questão de renda e tudo mais, entra um pouco mais a fundo, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Sim. Né? Um pouquinho mais de respeito, talvez. Mas tem clientes que me dão muita abertura. Igual, eu já fui convidada para um casamento. Que ainda o cliente brincou. Falou, se você conseguir aprovar o nosso financiamento, eu te convido para o casamento. E aí eu recebi o convite.
Como eu tive clientes também que falou, se você conseguir ajudar a gente a conquistar a nossa casa na praia, eu te convido pra ir. Eu recebi o convite. Então, assim, essas coisas... Que legal. São coisas, tipo, pra mim, impagáveis, assim. Uhum. E é o que eu falei pra você. Eu, em momento nenhum, olhei pra aquele cliente como um cifrão, sabe? Falei, eu quero que ele conquiste a casa na praia. Porque aí eles contaram a história pra mim de toda a vontade de ter uma casa na praia, sabe? É muito além do quanto eu vou ganhar de comissão, sabe? Em cima daquilo. Eu consigo imaginar o que você sente. É uma coisa totalmente, sabe? Que faz até você falar, eu vou fazer porque eu quero que eles consigam, sabe? É muito além disso. E essa questão de ser amigo aproxima, sabe? Tipo, a dor deles é a sua dor. Isso facilita. Amigo, a gente pode até pro dicionário mesmo, né? Sim. Amigo tá ligado ao afeto. Sim. Então, você tem afeto com o seu cliente, né? E é aquilo, é conexão. A conexão, ela gera relacionamento, relacionamento gera confiança, e confiança é tudo. Sim, tudo. Né? É tudo, assim, confiança, se você dá um passo errado, é muito difícil você reconquistar. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final, né? E eu quero te fazer 2 perguntas. Eu queria que você deixasse um recado para quem deseja, né, ou busca se aventurar no mercado imobiliário. Assim, de encorajamento, né, alguma coisa que você queira deixar aqui para quem está ouvindo. Bom, venha com muita garra, muita força de vontade. É um mercado muito gostoso para trabalhar. Tem muita oportunidade, muita mesmo. Venha com o pensamento de somar, sabe? Não de conflito, né? A gente vê muito isso. Hoje o mercado tá mudando, né? A gente sente que a onda vem mudando. Sim. Devagar, deveria vir mais rápido, mas venha com esse sentimento de somar. Então, é um mercado que tem muita oportunidade. Para essa galera que vem com energia, então, nossa, tem muita coisa. Eu imagino que tem muita coisa para acontecer. Mas é vir realmente para somar, sabe, com a gente. Para vir para ser uma pessoa a mais. Tem mercado para todo mundo. Tem imóvel para todo mundo. Dá para fazer parceria com todo mundo. Dá para ajudar todo mundo, sabe? Então, é vir realmente para somar junto com o mercado imobiliário. Eu acho que é isso. E vem com vontade. Vontade de fazer as coisas acontecerem, porque realmente não tem fim. É um mercado infinito. O mercado imobiliário é apaixonante? Muito. Difícil? Ou desafiador? Desafiador. Vamos mudar a palavra. Difícil, eu diria que depende, mas é desafiador. Uma amiga minha me ensinou, né, a trocar essa palavra. Sim. Não usar o difícil. Eu vivo me auto-corrigindo, assim, né? Não vamos usar a palavra difícil. Não é difícil, é desafiador. Né? Então, a última pergunta... que tem a ver com o podcast, porque para mim, né, essa coisa do caso e sentimento é uma coisa que assim é muito verdadeira para mim. Eu acredito que todo imóvel, toda casa tem um sentimento. Então eu queria que você resumisse a sua casa em um sentimento. Paz, Lê. Sinto muita paz quando eu chego em casa, assim. É onde eu consigo me tranquilizar, sabe? Colocar meu coração literalmente sabe? Totalmente tranquilo. Ótimo. Então, essa foi a nossa entrevista com a Kátia. Sigam ela nas redes sociais e fica super recomendada, porque, bicha manda super bem. Obrigada, A bicha foi ótima. Não, gente, vocês vão cortar isso. A bicha... Não, ficou bom, deixa assim. Então, tá bom. Totalmente espontâneo. Então, tá bom. Obrigada, Ká. Ai, gente, foi bom. Vocês gostaram?